certeza que o Senhor vai tocar o seu coração. Vamos fazer uma festa para Ele. Aleluia. Estou voltando ao lugar do recomeço. Estou voltando ao lugar onde eu me rendo. Toma-me. Isso é tudo que sou. Estou voltando ao lugar de liberdade, onde o teu coração bate por mim. Toma-me, isso é tudo que sou. Jamais nos deixará de amar. Pra onde fugiremos? Jamais desistirá de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. A palavra do Senhor em Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que acusar. O Senhor, Ele é quem luta as nossas batalhas, e a nossa vitória já está garantida nele. Aleluia. Nenhuma arma contra nós prospera. A escuridão não prevalecerá, pois eu sirvo a um Deus vitorioso. Eu sei, meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence
verdade, Senhor. Amém. Nesse momento, feche seus olhos. Convide o Espírito Santo neste momento. Fale com Ele. Esse é o momento para você falar com Ele abertamente. Feche seus olhos. Fala como você ama Ele, como Ele é importante para você. Fala como Ele é bem-vindo nesse lugar, que Ele é bem-vindo aqui. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus. Aleluia, Jesus. Que se abram os céus neste lugar. Nós te convidamos, Espírito Santo, esteja neste lugar. Toca os corações em nome de Jesus. Aleluia. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
Aleluia, Jesus. Nós confiamos no Senhor, Pai, por isso nós estamos essa manhã aqui. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai, o nosso Senhor, o Jeová Jiré, o nosso provedor, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara, o Senhor, o Deus que vai avante de nós. Senhor, nós queremos realmente clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, ó Deus, que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos dando estratégia. Abençoe, Senhor, o Teu povo, abençoe a nossa família, os nossos filhos. Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua presença, que os céus possam ser abertos sobre as nossas vidas. Nós clamamos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito, muito, muito bem-vinda na sua casa, na casa onde nós escolhemos adorar o nosso Deus. É tão maravilhoso. Nós estamos aqui para prestar cultos ao Senhor. E esse culto, né, essa adoração, ações de graças, o nosso louvor. Jesus é digno de todo louvor, toda glória, toda honra. Aleluia. Para nós é um privilégio nós estarmos aqui. Ainda por enquanto, por causa do distanciamento social, né? Nós não podemos ainda dar aquele abraço, mas logo, logo nós vamos poder, em nome de Jesus. Mas nós podemos demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. Então você aí, mande um coração, estenda a sua mão, abençoe a vida do seu irmão, declare sobre ele a bênção do Senhor, demonstre o seu amor, o amor de Jesus. Esse aqui, olha, mostra ele aí, por favor. O nome dele é Gabriel. Ele falou, ele me contou o testemunho. Olá, queridos, vocês estão bem? Yes, essa vida com Jesus é maravilhosa. E eu estou olhando com muita expectativa o que vai estar acontecendo daqui a pouquinhos minutos. Cada vida que está sendo usada por Deus. Mas nós temos vários irmãos aqui na nossa igreja, que vocês vão conhecer, na medida que o tempo vai passando, que estão sendo usados para impactar muitas vidas. Muitas vidas, são verdadeiros ministros e ministras do mercado. Entre eles tem o Roberto e a Simone. O Roberto e a Simone, eles fazem parte de uma família que congrega nessa igreja poderosa, preciosa. O Roberto é o CEO de uma empresa familiar, uma empresa de engenharia e de saneamento, e essa empresa tem prosperado muito, uma enorme empresa, mas o Roberto tem um chamado para ver o reino de Deus, não só no mercado, mas afetando os outros que trabalham nesta área. E ele também teve uma experiência muito forte recentemente agora, aonde ele pegou Covid, foi entubado. E ele já era uma pessoa super compromissada com Jesus, super compromissada. Ele foi ele com a Simone foram os que primeiro começaram os primeiros life groups da Paz Church de São Paulo. Então eles foram os verdadeiros fundadores, né, da Paz Church de São Paulo. Eles foram da nossa equipe, os João Batistas. Então ele já tinha um compromisso 100% com Jesus, mas essa experiência que ele teve ao ser entubado
mudou ainda mais, né? Virou uma outra chave na vida espiritual e na vida ministerial do Roberto. Então eu gostaria que vocês recebessem o Roberto, porque ele vai dar um testemunho dele e ministrar a palavra de Deus nesse momento. Vamos recebê-lo com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, irmãos. Bom dia. Eu estou realmente assim muito feliz de poder nessa manhã compartilhar com vocês esse tempo que eu estou vivendo e a experiência que eu tive agora no mês de maio. E essa experiência realmente ela me levou a rever algumas prioridades na minha vida. E eu quero poder compartilhar isso com vocês. No dia 2 de maio desse ano, eu fui internado, fui para a UTI com Covid, e o avanço da minha enfermidade foi muito rápido. Com 3 dias mais ou menos eu já fui entubado. E eu, antes de ser entubado, tive realmente quase que a certeza que eu ia morrer. Eu tive uma experiência mesmo de morte, ao ponto de eu falar com os meus filhos, falar com a minha esposa, mandar para eles foto, mensagens, música, que fazia sentido para a gente como família, como que uma despedida mesmo. O mês de maio, de abril e de maio, foram meses assim, bem severos com essa enfermidade, e eu realmente pensei que eu ia morrer. Era algo assim, muito forte que eu estava vivendo, e eu cheguei a conversar com Deus, eu orei, eu falei com o Senhor que se realmente o meu tempo tinha chegado, então tudo bem, que Ele guardasse a minha casa, que Ele guardasse os meus filhos. Orei pelo futuro dos meus filhos, casamento da minha filha, do meu filho, pela minha esposa, pelos meus pais, e confessei Jesus de novo ali, pedi perdão, e meio que a única coisa que eu falava para Deus assim, mas eu pensava que eu ia viver mais, eu pensava que tinha mais um tempinho, mais algumas coisas para fazer, mas tudo bem, Senhor, se essa era a minha vida, então tudo bem. Eu quero me adiantar aqui, eu sei que tem muitos detalhes do que eu vivi, mas eu quero ir para alguns pontos, e eu não sei exatamente em que momento do que eu estava no hospital, mas provavelmente eu já estava entubado, quando eu tive realmente uma experiência muito forte com Deus. Eu estou muito tranquilo em poder dizer isso para você, porque mesmo que você seja da área da saúde, ou tenha passado por alguma coisa parecida, eu tenho muita certeza e muita convicção do que foi a minha experiência com Deus e o que foram alucinações. Porque realmente eu tive muitas alucinações sem nenhum pé nem cabeça. Mas as minhas experiências com Deus, como eu vou compartilhar com você aqui, elas foram muito reais, elas foram assim, muito lógicas. Então, no meu coração, eu não tenho nenhuma preocupação de compartilhar isso com você e ter certeza do que realmente eu vivi com o Senhor ali. No Salmo 23, versículo 4, está escrito assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu confesso para vocês que eu estive nesse lugar, nesse vale da sombra da morte. Eu, num determinado momento, me via num lugar que eu vou tentar descrever para você aqui como é que ele era. Era uma rua, como se fosse uma rua de terra ou de pedra, assim, uma rua bem rústica, um céu muito escuro, como se fosse chover. Não era noite, mas é aquele céu de tempestade, sabe? Aquele céu escuro. Do meu lado direito, assim, tinha uma muralha bem antiga, quase que meio que assim, descascando, quebrando, uma muralha muito alta, um portão de madeira assim, velho também. E do meu lado esquerdo, um lugar de mato.
E eu naquele lugar, eu sabia que eu estava aquele lugar era assim, do lado de lá daquele muro era o céu. E no final daquela rua, indo para o lado esquerdo assim, era o inferno. Era assim que eu me sentia naquele lugar. Eu estava assim, como se fosse nu, não sem roupa, mas nu. Tanto que eu me lembro que eu percebi assim, que eu não tinha uma moeda no bolso, eu não tinha um relógio, um anel, uma aliança, um celular, não dava para mandar um WhatsApp para ninguém, mas assim, eu estava completamente despido, né? Não, eu quero que você me entenda, é como se Deus olhasse para mim e me visse assim, completamente quem eu era, o que eu já tinha vivido na minha vida, quem era o Roberto ali, mas eu não tinha nada de valor, nada comigo ali. Eu estava realmente ali diante de Deus. Eu não via Deus, mas eu sabia que eu estava num momento assim, diante de Deus. E de repente eu começo a chorar. E eu começo a chorar muito, mas chorar muito. Caio de joelhos ali, começo a chorar. Eu creio que era a presença de Deus ali, eu me sentindo alguém que não era digno de estar ali, porque na hora que eu estava nesse lugar, eu sentia assim, que eu era apto, ou seja, eu tinha o direito de passar por aquele portão, ou seja, eu tinha o direito de entrar no céu. Eu ainda não sabia o que ia acontecer, mas assim, eu sentia que eu estava salvo e que eu tinha o direito de entrar ali. E eu começo a chorar muito, falando para Deus assim, mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu fiz tão pouco na minha vida. Senhor, o meu sentimento era assim, Senhor, eu não sou digno de entrar no céu. E eu chorava muito, falando, Deus, assim, eu me sinto tão indigno de poder entrar no céu. Eu não tenho esse direito, e eu falando isso para Deus, chorando isso. E aí eu ouço Deus falando assim para mim, ninguém é digno de entrar, ninguém tem esse direito, qualquer coisa que você tivesse feito, mais ou menos do que você foi, ou diferente a forma que você tivesse vivido, não te daria o direito de entrar aqui. E aí eu ouço ele falar o texto de Romanos 3:23, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele fala para mim assim, mas por causa do meu filho, mas por causa de Jesus, por causa que você creu no nome dele, por causa de que você recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você tem esse direito. Por causa dele é que você e todo aquele que o receber como Senhor tem o direito de entrar nesse muro. Irmãos, eu nasci na igreja, eu sou convertido desde criança, eu sabia de tudo isso. Eu ouvia isso já na escolinha da igreja. Quando eu era criança eu já ouvia isso. Mas ali eu estava vivendo na prática a realidade daquilo que eu a vida inteira ouvi na igreja. E foi para mim assim realmente uma experiência muito forte, né? Algo assim muito, muito poderoso, porque a palavra de Deus diz que Jesus, né, disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele. Eu sei disso, mas eu estava vivendo aquele momento. E aí eu me lembro que eu me recomponho, eu paro de chorar e me levanto, e aí passa alguns instantes, eu realmente então eu entendi que eu me tornei digno de entrar por causa de Jesus. E aí eu começo a chorar de novo. E aí eu começo a chorar muito, eu começo a chorar de novo, da mesma forma, com aquele sentimento no meu coração, e eu começo a dizer para Deus assim, mas Senhor, mas me perdoa, eu devia então ter tido uma vida diferente no meu relacionamento com o Senhor, eu devia ter te buscado mais então, eu devia de ter orado mais, eu devia de ter dado mais prioridade na minha vida, na minha relação com o Senhor. Eu devia a correria que eu tenho na minha vida, né, por causa das empresas, principalmente depois de novembro do ano passado, que eu assumi a liderança das empresas, assim, aquele desespero, aquela angústia de poder fazer as coisas acontecerem,
tantas vezes eu negligenciei o meu tempo com Deus, ou então assim, a minha busca era muito mais, às vezes assim, pedindo misericórdia, até do que desfrutando da presença dEle. E comecei a ter um sentimento de, como se eu fosse uma pessoa interesseira, do tipo assim, agora que eu morri, eu achava que eu tinha morrido, né? Agora que eu morri, então eu quero estar dentro do céu e poder desfrutar a vida com Deus. Mas poxa, mas enquanto eu estava vivo, eu realmente assim, devia ter buscado mais, eu devia de ter vivido mais com o Senhor. E aí tem uma frase que alguém disse, assim, não faz sentido você querer ir para o céu depois da morte, se enquanto vivo, você nunca realmente se importou com Deus. Era quase esse sentido, não que eu não me importasse com o Senhor, mas eu devia de ter me importado mais, eu devia de ter buscado mais, eu devia de ter vivido mais na presença do Senhor. E eu falava, Senhor, me perdoa, eu orei pouco, eu te busquei pouco, Senhor, eu queria ter dado mais prioridade para o Senhor, eu não devia de ter saído tantas vezes correndo de casa para os meus compromissos, para as minhas reuniões, me perdoa porque eu devia de ter desfrutado mais do Senhor. Eu comecei a lembrar do início da minha conversão, apesar de eu ter nascido na igreja, mas eu tive o meu momento com 23 anos, quando realmente eu tive assim, um encontro maravilhoso com Deus e vivi tempos assim, maravilhosos, de busca, de ter sido batizado com o Espírito Santo, tantas coisas lindas que eu vivi com o Senhor, e eu naquela hora estava assim, muito triste por isso, e chorando por isso, e aí Deus, pela segunda vez, com muito amor, fala para mim assim, o que está lá em Apocalipse capítulo 2, lembra-se então de onde caiu, arrepende e volta a praticar as coisas que você praticava no início. Então faz agora, tudo isso que você está me dizendo, então comece a fazer. É como se naquela hora ele estava falando para mim, não, você pode fazer isso, você agora voltando, faça isso, me dê prioridade, me busque. E eu em nenhum momento senti Deus me acusando, mas pelo contrário, Ele me amando, sabe, Ele cuidando de mim e dizendo para que eu pudesse então, aquilo tudo que eu estava chorando, desesperado ali, que eu pudesse fazer. E aí pela terceira vez, eu então paro de chorar, me levanto de novo, e não sabendo direito o que ia acontecer ali, apesar dele ter falado então, volta à prática das primeiras obras, mas eu não tinha uma certeza ainda do que ia acontecer com a minha vida, eu achava que tinha morrido, mas aí eu me lembro que pela terceira vez eu começo a chorar de novo, e um choro novamente muito desesperador, e eu falava, Senhor, me perdoa, porque eu fiz tão pouco, eu tenho 48 anos, e o que foi que eu fiz na minha vida, que faz sentido nessa hora? Senhor, o que foi que eu fiz que faz sentido daquele portão para dentro? O que realmente eu fiz na minha vida, que agora eu posso te apresentar como algo que vai atravessar aquele portão comigo para a eternidade? E eu me lembro que eu chorava pedindo perdão, Senhor, me perdoa, e me vieram duas coisas na minha vida. Eu fui pastor de jovens e adolescentes na Igreja Vida Nova por 9 anos, eu e a pastora Simone, e realmente foi um tempo muito especial na minha vida. Eu amei aqueles meninos, eu dei a minha vida por eles, tive muitos acertos, muitos erros, mas nós temos tantos frutos daquela época, e eu realmente me lembrei disso. E também me lembrei da época da implantação da Igreja da Paz aqui em São Paulo. Apesar de que para mim sempre, eu já falei isso tanto, pastor, e para mim sempre foi o maior privilégio da minha vida. Eu me senti alguém assim tão especial por Deus ter me escolhido para de alguma forma poder ter ajudado alguns dos pastores e dos irmãos que chegaram aqui, de eu poder todos os domingos recebê-los lá no buffet e poder demonstrar algum tipo de carinho. Eu sei que vieram pastores e missionários do Brasil inteiro, deixaram suas famílias, deixaram pai, mãe. Eu sei que por amor a Jesus eles fizeram isso, mas vieram para uma cidade grande, para uma vida que nem nós temos aqui, essa loucura dessa vida de São Paulo. Os seus filhos pequenos, tantos ali deixaram os avós. Eu sabia o quanto que
apesar deles estarem felizes pela obra, mas o quanto era desafiador. E para mim era tão legal quando todos os domingos tinha famílias para a gente apresentar, e aí tinha um momento na hora que eu apresentava eles, que eu chamava todos os paulistas para vir para frente, para abraçá-los, né, para dizer bem-vindo, obrigado por vocês terem vindo. Então assim, para mim, tudo que nós vivemos no início da Igreja da Paz aqui, para mim, foi um privilégio, mas eu me lembro que isso, naquele momento que eu estava vivendo, foram as duas coisas que me vieram à mente. E eu falava assim: Senhor, mas mesmo assim é tão pouco. Senhor, com 48 anos eu devia de ter feito mais. Senhor, eu queria ter investido mais no teu reino. Eu queria ter trabalhado mais para poder implantar mais igrejas. Eu tenho tantos sonhos ainda, Senhor. O Senhor sabe quantas coisas que eu sonho em poder fazer para o teu reino prosperar. E tantas coisas poderiam acontecer. E aí eu me lembro que o Senhor vira para mim e diz assim: então vai e faz. Não me deu um versículo, não me disse o que claramente, mas me disse: então vai e faz. E eu naquela hora, acabou aquele momento, né, que eu confesso para você que eu não sei se foi uma visão, se eu estive lá mesmo, se foi no corpo ou fora do corpo, eu só sei que foi muito real. Essas questões das prioridades, eu até estava conversando com o pastor Eibe ali dentro, não é porque Deus está falando para você assim: eu quero que você só me busque, eu quero que você só busque o reino de Deus. Não, em Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, se ele fala busque em primeiro lugar o reino de Deus, é porque tem as coisas que são o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugares. O seu trabalho, sua família, o nosso ministério, tem tantas coisas que são prioridades importantíssimas e Deus quer que a gente faça. Agora a grande questão é qual a prioridade das prioridades. Essa nossa relação com Deus, e tanto que o pastor Eibe já falou aqui hoje, sempre nos ensina sobre isso, como isso tem assim, essa experiência afetou minha vida. Bom, aí teve um outro momento que eu comecei a voltar. Eu acho que eles começaram a tirar a sedação para eu poder ser estubado, e assim, foi um momento muito desesperador. Confesso para vocês assim, que acordar sem saber onde você está, sem saber o que está acontecendo. Eu estava amarrado com as mãos, amarrado com os pés, e eu não sabia que era um tubo, mas eu senti um ferro na minha boca. Então eu me senti ali desesperado, um prisioneiro. O que está acontecendo aqui? Eu me lembro que eu me batia muito, e assim, com muita dor na boca. E imagina, irmãos, é horrível. E eu na hora ali, comecei a sentir o meu coração apertando de um jeito, parecia que meu coração ia explodir. Realmente o sentimento que eu tive é que eu fosse ter um ataque do coração, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu parei, depois de um tempo, fechei meus olhos ali e comecei: meu Deus, me ajuda, eu preciso me concentrar, eu preciso me acalmar. E aí eu comecei a entrar assim num estado assim um pouco mais calmo. Passei por aquele momento. Mas o que aconteceu, e que eu quero compartilhar com você, é que num determinado momento, eu estava na UTI ali, e eu, ainda muito mal, mas eu olhava para o teto e tinha aqueles sensores de incêndio, mas para mim aquilo era como, eu achava que fosse uma caixa de som. Tanto que uma enfermeira, para mim tinha saído a voz dali, mas eu acho que ela devia estar do meu lado, falando assim: olha, seu Roberto, calma, está tudo bem, eu vou ligar a televisão para você, e não sei o que e tal. Então eu olhei para aquele teto ali, e para mim a voz saía dali. Acho que Deus permitiu eu olhar para aquilo e entender isso só pelas coisas que ele ia fazer depois. E aí eu entendi aquilo. Ela ligou a televisão, colocou naqueles programas que passam de tarde, que só tem notícia ruim. Falei: quer me acalmar desse jeito, vai ser meio difícil. Só tinha notícia ruim do Covid ali. Eu falei: meu Deus, acho que é melhor fechar os olhos de novo. Bom, mas aí passou um tempo, não sei quanto tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus sempre vai se revelar para você de uma forma que você não se assuste e que você o entenda. Se você vê, por exemplo, o profeta Samuel, quando Deus chamou ele achava que era Elias chamando, tanto que ele ia lá e perguntava: o senhor me chamou? Porque era uma voz conhecida, era algo que não assustava. E aconteceu isso comigo. Eu estava ali deitado e
ainda muito mal. E, deixa eu te falar. Quando eu era pastor da Rede Jovens, era muito comum a gente, entre os jovens assim, principalmente os mais próximos, a gente chamar assim: e aí, brother, beleza? Ô, brother, e aí? Ô, irmão, ô, brother. E eu e meu irmão, por exemplo, que trabalhou comigo tantos anos, até hoje a gente se chama assim: aí, ô, É um jeito muito íntimo da gente se comunicar. Para mim isso era muito comum. E eu estava lá naquele estado, e de repente daquele sensor de incêndio, que não é caixa de som, mas dali sai uma voz assim: ô, E aí eu, que é isso? Né? E aí eu ouço Jesus falando comigo assim: eu quero falar com você, mas você não tem tempo para mim, né? Eu quero conversar com você, mas você vive correndo demais. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar naquela hora, falando assim: perdoa, Senhor, perdoa a minha correria. Agora eu estou com tempo. Me perdoa, Senhor, me perdoa. E ele falava assim para mim: você não precisa orar para mim só intercedendo, ou só guerreando, ou só buscando solução para os seus problemas, para os seus negócios. Me adora, me busca. Eu quero me revelar a você, eu quero falar com você, eu quero ter intimidade com você. Olha tantas coisas lindas que eu fiz nesse mundo. Olha a natureza. Olha os passarinhos. Meu irmão, olha que nível que chegou essa conversa. Quando foi a última vez que eu tive tempo para olhar para um passarinho? Olha os passarinhos, olha a natureza. Canta, dança para mim. Desfruta da minha presença. Confesso para você, meu irmão, que isso foram várias vezes. Eu estou resumindo aqui, mas foram várias vezes. Eu acho que as enfermeiras passavam por mim e falavam: tadinho, ele está realmente muito doido, né? Porque eu amarrado assim, ficava dançando. A minha oração ali era: Senhor, me tira daqui. Então assim, se ele falou que eu podia adorá-lo como arma de guerra, né? Então assim, Senhor, me tira daqui. E eu ali orando e tal. Tiveram momentos, irmãos, que assim, o amor de Deus é tão grande pela nossa vida. Meu irmão, Deus te ama tanto, Deus nos ama tanto, que tinha momentos que eu ali, angustiado, amarrado ainda, eu não sei porque eu fiquei tanto tempo amarrado os pés, as mãos, e eu naquela angústia, aquele quase que desespero, meu Deus, eu preciso sair daqui. Começava a sair um som daquela caixa, daquele aparelho, música. Era uma música que assim, não é um violão e também não é um piano, mas é algo parecido, e aquela música vinha, e ela tocava e eu ia me acalmando, e aquilo assim me gerava uma paz naquele lugar assim, que eu não consigo te explicar. Ou seja, o cuidado de Deus com a minha vida naquele lugar. Foram assim momentos muito preciosos. Eu quero me adiantar um pouco aqui, mas assim, tiveram momentos no hospital que realmente a gente vê que nós não somos nada. Eu não aguentava com um copinho de plástico de água assim, com um pouquinho de água, eu tremia, eu não conseguia colocar o copo na boca para beber. Eu precisava, as enfermeiras ali me darem banho com uma toalhinha. Eu me sentia completamente humilhado ali. Elas tinham que me limpar. Eu me lembro que elas às vezes me viravam de lado assim, porque eu não conseguia me virar, elas me viravam de lado, eu sem roupa, e eu ficava chorando e falando: desculpa, me perdoa. Ela: não, senhor Roberto, tudo bem, é o nosso trabalho, me desculpa, eu não consegui segurar, e me perdoa. E como a gente vê que nós não somos nada, se não for o Senhor renovar as misericórdias dEle sobre a nossa vida a cada manhã, nós não somos nada. Na sexta-feira, eu estava em reunião com o pastor Eibe por vídeo, a gente conversando sobre o futuro do ministério com empreendedores, com empresários, sonhando, um grupo de pessoas ali conversando. No domingo eu estava internado já, e a minha vida chegando ao final ali. Então assim, o quanto que nós realmente não somos nada. Eu quando cheguei em casa, ficava vendo ali aquela CPI,
né, da Covid, estava no auge daquilo, eu vi aqueles homens assim, com tanta arrogância, né, com tantas mentiras, com tanta corrupção, com tanta coisa horrível que eu vi ali. Eu falava: Senhor, não que eu desejo mal para eles, mas eles precisavam dar uma passadinha naquele lugar que eu fui, para eles verem realmente o que faz sentido, o que é importante nessa vida. Meu irmão, todos nós aqui somos sobreviventes. Até ontem, até dia 18/11, o Brasil perdeu 590.508 pessoas. E se você está vivo, é porque você é um sobrevivente. Mesmo que se você teve ou se você não teve Covid, eu quero te dizer, você é um sobrevivente. E eu orava e falava assim: Deus, mas por que eu não morri? Por que eu não morri? Teve pessoas ali no hospital, na UTI, que morreram ali. Tinha um outro senhor na minha frente, que eu orava por ele todos os dias, e no dia que eu fui ter alta da UTI, ele faleceu com 43 anos, e eu chorava e falava: Deus, mas por que eu não morri? Às vezes eu pensava assim: eu já ouvi falar, né, porque Deus tem propósito na sua vida. Eu falava assim: mas Deus não tinha propósito na vida do meu outro irmão? Tantas pessoas que eu vi o Senhor levando. Então, assim, a questão é que a resposta certa eu não tenho, mas o que eu sei te dizer é o seguinte: é que se nós somos um sobrevivente, é porque Deus espera que a gente faça o que tem que ser feito, que a gente faça aquilo que Ele tem para que eu e você faça nesse tempo que Ele nos deu. Eu não sei mais quantos anos eu tenho aqui, eu só sei que 48 anos passaram muito rápido, e a hora que eu estava ali, eu não tinha mais a chance de falar: não, então deixa eu só voltar e fazer mais alguma coisa. Não, ali era a hora que meio que passa a régua e vamos ver então como é que está a conta, né? Então, meu irmão, que você possa realmente poder ter na sua vida a convicção do que é que nós estamos fazendo aqui, o que é esse tempo ainda que Deus deu para mim e para você. Se você passou por isso, ou simplesmente, graças a Deus, você nem pegou, mas você está aqui, é porque Deus tem um plano. Deus tem coisas para realizar através de mim e através de você. E nós que somos ministros do mercado, Deus tem tantas coisas para fazer. Deus tem tantas vidas para alcançar. Deus tem tantos testemunhos para você contar. Pessoas para você poder realmente ser um instrumento de Deus na vida deles. Amém, meu irmão? Que você possa nessa manhã ter a convicção de que você tem Jesus no seu coração, que você é um filho de Deus. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Amém? Eu quero te convidar a você ficar em pé por um momento. Baixa a sua cabeça um pouquinho, feche os teus olhos. Eu quero te convidar nessa manhã a você poder repensar a sua vida, repensar as suas prioridades. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, não deixe para amanhã. Receba-o, creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, que Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, que é através dEle que nós temos a convicção de que nós vamos morar no céu. Que talvez você já fez isso, mas você nessa manhã sente que você precisa de uma reconciliação, que você possa se reconciliar com Jesus, que você possa nessa manhã reavaliar as suas prioridades, o seu tempo que você tem gasto com Ele, a sua busca, o seu tempo com a palavra, o seu tempo de oração, que você possa pensar que além das suas obrigações, né, como esposo, como pai, como um excelente profissional que você é, mas o que você tem feito nessa vida que faz sentido para a eternidade. O dia que você estiver naquele lugar, de frente daquele muro, pronto ali para mostrar para Deus as obras das suas mãos, o que foi que você tem o que vai ser o que você tem ali para mostrar. O que vai ser que você vai poder apresentar diante de Deus e falar: Senhor, isso são as obras que eu pude fazer ali. Eu fiz realmente todas as minhas obrigações. Eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, eu fui um bom amigo. Mas, Senhor, além disso tudo, olha, Senhor, eu pude fazer isso ou aquilo. O que é que você tem para fazer
na sua vida ainda, com essa vida que Deus te deu, que vai fazer sentido na eternidade. Que você possa se reconciliar com as pessoas. O meu pensamento, numa das horas que eu estava lá, era assim: meu Deus, ainda bem que eu me lembre, eu não estou precisando me reconciliar com ninguém. Mas assim, você já pensou, você está numa hora dessa e você não fala há anos, talvez com um irmão, ou você não fala há anos com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com um filho, ou com alguém que você simplesmente morreu para você? Como é que vai ser ali? Como é que vai ser nessa hora? Eu fico imaginando como é que a gente vai poder chegar ali diante de Deus e ter esse tipo de coisa no nosso coração. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus tem cura para o seu coração. Talvez você perdeu alguém muito amado na sua vida nesse último ano e meio. Eu quero dizer que o Senhor tem cura para você. Eu quero já chamar o pastor Eibe aqui. Deus tem cura para o teu coração. Deus tem restauração para você. O pastor Melvin dizia: somente uma vida temos e ela logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Eu quero te dizer que essa frase nunca fez tanto sentido na minha vida como ela faz agora. Amém, querido? Quero passar para o pastor Eibe. Uau, muito, muito forte. Obrigado, pastor Roberto. Ou ele chegou a morrer mesmo, ou chegou bem pertinho da morte, nos portões do céu. É muito forte, O Roberto já era um homem de Deus, um grande empresário, muito bem sucedido, e um cara muito usado por Deus, um pastor, bivocacionado, pastor e empresário. Mas eu tenho conversado muito com ele. Ele falou que a vida dele nunca mais foi a mesma. Desde essa experiência de ser entubado, onde ele teve essa visão do portão do céu e ouviu audivelmente Deus falando com ele nessas duas ocasiões, uma lá no portão do céu e outra na cama, amarrado, ainda entubado, mas ele ouviu claramente, audivelmente, Deus falando com ele. É uma experiência muito forte. Mas eu tenho certeza que uma das razões principais que Deus falou com ele é para ele falar conosco, para a gente levar muito a sério essa vida. Igual ele disse: tem alguém com quem você não fala, reconcilie logo. Tem alguma coisa que tem que acertar as prioridades da sua vida, para colocar Deus em primeiro lugar de fato e de verdade, de adorá-lo, de ser bro de Jesus, ser íntimo com Ele, de adorá-lo, de falar de Jesus para as pessoas, de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Que essa palavra do pastor Roberto, esse testemunho, possa nos servir para que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que nós sejamos ministros do mercado de fato e de verdade. Ainda em pé, eu gostaria de desafiar você. Qual é a área da sua vida que Deus está te chamando para ser um impacto na vida de outras pessoas? Qual é a área da sua vida? Teve um jovem de 16 anos de idade, mais do que 1.500 anos atrás, que morava na Inglaterra. E ele foi sequestrado por piratas. E esse jovem foi levado para uma outra nação pagã, cheio de paganismo, idolatria e escravatura. E ele ficou lá como escravo por muitos anos. Muitos anos. Ele conseguiu fugir
e ainda conseguiu finalmente a misericórdia de um capitão de um navio, depois dele fugir centenas de quilômetros, chegou na beira do mar e pegou essa carona no navio para voltar para a Inglaterra, e agora estava junto com seus pais, mas agora a vida já tinha passado, ele já tinha uns 20 e tantos anos de idade, e os seus colegas estavam tudo formado, estudado. Só que acontece que esse jovem, quando ele estava sendo escravo lá, naquele país, é um país de Irlanda, quando a Irlanda ainda era um país totalmente pagão, idólatra. Ele lá teve uma experiência com Jesus, porque ele, assim como o pastor Roberto, ele desde pequeno tinha ouvido o evangelho, mas não tinha feito uma decisão, e agora ele teve uma decisão, e Deus então ajudou-lhe a fugir e voltar para a nação dele, e lá ele também ouviu a voz audível de Deus, assim como o pastor Roberto, e Deus falou para ele: volta para aquele país e prega o evangelho. O país que o escravizou, o país que o oprimiu, Deus falou: volta lá. Então ele se preparou para ser um ministro do mercado. Ele preparou muitos anos na Inglaterra e voltou com essa missão para a Irlanda, que naquela época, mais do que 1.500 anos atrás, era um país totalmente pagão, totalmente cheio de escravatura. Esse homem aqui, olha, o Patrick, também conhecido em português como Patrício, o Patrick, ele, seus 30 anos de trabalho lá na Irlanda, ajudou a estabelecer mais de 700 igrejas e escolas. 700 igrejas e escolas. Olha que ministro de mercado. E ele treinou mais de 3.000 ministros, muitos dos quais partiram como missionários para a Escócia, Inglaterra, França, Suíça, Alemanha e Itália. O autor do livro best-seller Irlandeses Salvaram a Civilização, é o nome desse livro, escrito pelo Thomas Cahill. Ele conta que essa transformação de uma nação inteira e da civilização, em essência, foi o trabalho desse único homem, Patrick. Eu lhe pergunto, os discípulos não deveriam ter um impacto positivo em sua comunidade? É realmente possível discipular uma nação? Podemos sim. Podemos sim. Podemos sim. Podemos sim. Deus quer te usar. Não importa a sua idade. Deus quer que hoje seja uma virada de chave na sua vida, assim como foi na vida do pastor Roberto, em nome de Jesus. Então, eu gostaria de desafiar você que está dizendo: pastor Eibe, hoje vai ser uma virada de chave na minha vida. Tá? Então tem dois grupos de pessoas que eu quero chamar aqui para frente. Primeiro grupo é aquele grupo que fala assim: pastor Eibe, eu talvez já ouvi muito da Bíblia também, assim como o Roberto, mas eu quero entregar a minha vida 100% para Jesus. Eu estou hoje decidindo entregar mesmo, viver para Jesus. E o outro grupo de pessoa é aquela pessoa que diz: olha, eu, assim como o Roberto, já estou seguindo Jesus, mas eu não quero esperar até ser entubado para me comprometer de uma forma diferente, para ter essa virada de chave. Eu não quero precisar de esperar estar no hospital amarrado para ouvir Deus falar comigo audivelmente. Eu quero, nesse momento, fazer um compromisso que minha vida vai mudar a partir de hoje. Eu vou assumir, como ministro do mercado, eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, esses dois grupos de pessoas, aquelas pessoas que hoje estão entregando a vida para Jesus, e aquelas pessoas que já entregaram, mas que querem realmente ter um compromisso completo
para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como ministro do mercado, eu quero te chamar aqui na frente. Vem aqui na frente, como uma decisão de qualidade, corajosa. Vem aqui na frente. Nós vamos, antes de encerrar, nós vamos orar agora sobre a sua vida. Pode vir chegando, em nome de Jesus. E me conheces, quebranta o meu coração. Vamos um pouco mais para os lados, para dar espaço para os que estão vindo, tá? Por favor, queridos. Obrigado. Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e Nesse me momento, conhece. eu quero que você, de coração, todos que estão aqui na frente, repita essa oração. Toda a igreja, não faz mal todos declararem Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Diga assim em voz alta, diga do fundo do seu coração em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno. Eu entrego minha vida ao Senhor. Entre no meu coração, seja o Senhor da minha vida, o meu Rei, o meu Salvador. A partir de hoje, estou vivendo para o Senhor. Agora, também repita essa parte aqui, que é essa segunda oração, né, tão importante, de nos comprometer, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Eu achei tão interessante, como o pastor Roberto disse, que não é que você não vai buscar outras coisas, você tem que buscar cuidar da sua família, de fazer seu trabalho, de fazer as coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer. Só que o que você está colocando em primeiro lugar na sua vida? O pastor Roberto estava me falando aí, a gente estava conversando, ele estava falando, antes ele realmente fazia assim, tirava tempo com Deus quando dava certo, só que muitas vezes não dava certo, porque o tempo dele era muito corrido, a empresa, tantos trabalhos, mas que agora não é uma regra fixa, porque existem exceções, mas como uma prática, ele está levantando bem cedo e separa a primeira hora, 1h30 da manhã para Deus. Ele falou que, vamos supor, foi dormir muito tarde por causa do aniversário e não pôde levantar tão cedo como ele gosta de levantar. Então, às vezes, lá na empresa mesmo, ele fala para as pessoas: olha, ele fala para a secretária: eu vou entrar aqui no meu escritório só na emergência, eu vou estar numa reunião muito importante, e a reunião que ele vai é com Deus. Ele separa tempo, porque ele aprendeu desde essa experiência. Você acha que ele nunca mais vai esquecer dessa experiência? E que nós possamos dessa virada de chave agora, de colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então repita essa oração todos em voz alta. Diga: com a tua ajuda, Senhor, eu sim vou colocar o Senhor não só na teoria, mas na prática em primeiro lugar. A minha vida vai brilhar como ministro do mercado, e eu verei muitas pessoas
sendo alcançadas através do teu amor fluindo em mim e através de mim. Eu declaro, eu sim vou buscar a partir de agora, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas me são acrescentadas. Amém, e amém, e amém, e amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. O farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo. Amém. no Declare deserto. essas palavras. Aleluia. Fecha aqui acedo ao teu, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Vou chamar os pastores e pastoras aqui, por favor, na frente. Então, você que hoje está entregando a vida a Jesus ou deseja mais oração, por favor, nos procure logo após o culto. Eu estarei aqui com a minha... realmente eu não vou poder estar aqui, mas a minha esposa vai estar aqui, né? A pastora Andréa vai estar aqui, porque eu estou indo lá para o campus Eldorado, mas a minha esposa está aqui, os outros pastores e líderes estão aqui. Eu vou pedir, o próprio pastor Roberto vai comigo também para Eldorado. Não vai dar para ele estar, mas eles vão estar aqui orando pela sua vida. Se você hoje entregou a vida a Jesus ou reconciliou com Deus, por favor, procure aí a minha querida esposa e os pastores que estão aqui, tá bem? Em nome de Jesus, que receba a bênção apostólica, que a graça infinita do nosso Deus e Pai, o amor tão profundo do seu Filho Jesus, e sim, essa virada de chave do Espírito Santo para colocarmos sempre a prioridade no nosso Senhor Jesus e no seu reino. Seja com você, precioso ministro do mercado, preciosa ministra do mercado, nesse dia, nessa semana e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço.